Olha, ó, o Regis falando, idade é um problema? Não, cara, idade não é um problema. Não costumam nem perguntar pra você na entrevista qual que é a sua idade. Tipo, sabe, não, eu tenho mentorados que entraram no mercado de trabalho depois dos 30, depois dos 40. Idade não é um problema. Inclusive, galera, você fala assim, poxa, mas eu tô velho, não sei o quê. Galera, você não ficou, tipo, 45 anos aí de idade, você não ficou parado num canteiro de obra esperando 45 anos de idade para começar a viver. Você já viveu muita coisa, você já tem muita experiência. Isso te ajuda também dentro da área, porque você tem conhecimentos que pessoas que são mais novas ou que tiveram menos experiência ajuda. Às vezes, uma pessoa com 50 anos, ela se comunica muito melhor do que uma pessoa que tá com seus 20. Por quê? Porque ela já tem tempo de maturidade. Ó, o Ricardo aqui, tem 40 e quero migrar, é isso aí. E vai sem medo. Idade é a última coisa que vocês precisam ter medo, galera. Idade é a última coisa que vocês precisam ter medo. De verdade. Não vejo nenhuma empresa, tipo, vendo se você tem o que é preciso para trabalhar para ela, se os seus requisitos, né, se você estudou os requisitos que aquela empresa precisa e você vai ser uma pessoa importante pro time, a idade não faz diferença nenhuma, tá? Ó, o Matt falando aqui. Top, mano, tô com 29 anos, trabalho em metalúrgica. Tô estudando todos os dias, mirando uma migração diária. Ficar parado não é opção. É isso aí, cara, muito bom. E se você tem esse tempo para poder estudar, e pô, você tá trabalhando, você tá estudando, você consegue entrar no mercado de trabalho. Não é um grande problema. Gente, ainda tem muita vaga. Não é igual 2020, né, que eu acho que foi a época que teve mais vaga, assim, de tecnologia. Mas tecnologia ainda é uma área que continua crescendo. Se você tem interesse em tecnologia, se você sempre curtiu tecnologia, se você sempre teve curiosidade em entrar na área de tecnologia, e às vezes você falou assim, poxa, já vi sobre desenvolvimento, porque normalmente é o que aparece, e aí depois aparece a área de qualidade, pode ser exatamente o que você estava procurando. Teve tanta gente que já falou isso daí pra mim. Pô, eu estava procurando sobre áreas de tecnologia para poder trabalhar, descobri a área de qualidade e eu tô apaixonado. E se você tem essa paixão, se você quer aprender, o que te segura? Né? Qual que é o problema de você migrar? Coisas que facilitam, né? Que assim, tipo, não tem como falar que não. Você, por exemplo, ter uma experiência, seja na área de tecnologia, e principalmente se foi um estágio, foi um estágio só fiz 3, 6 meses, fiz 1 ano de estágio, cara, já tá ótimo. Você já tem um diferencial aí para pegar vagas muito boas, principalmente se você tá estudando para a área de qualidade, tá bom? Então, eu tenho mentorados que às vezes eles falam assim, pô, tava desempregado. O Paulo foi um desses casos, estava desempregado, ele entrou na mentoria e em 16 dias ele conseguiu emprego, sabe? Ele estava desempregado há 10 meses. Às vezes, galera, é só virar uma chavinha, sabe? Às vezes é só uma coisinha que você precisa apertar ali que não estava certo. E às vezes aquilo muda tudo. Sabe, quanta gente vem na minha mentoria e fala assim, Manny, depois que eu passei pelo módulo de LinkedIn da sua mentoria, começou a aparecer um monte de gente. E, cara, é doido isso. E é basicamente, né, eu ensino ali como você estruturar de uma forma atraente seu LinkedIn. Né, isso ajuda muito, e principalmente para quem já está trabalhando. Né? E para quem está querendo transicionar, galera, sinceramente, é uma ótima área. A gente já está falando aqui sobre tecnologia, sobre ferramentas, mas, poxa, de verdade, se a gente precisar juntar as ferramentas que vão fazer você entrar no mercado de QA, já sendo uma pessoa com diferencial, se a gente está falando só sobre coisas técnicas, né, ferramentas, pô, você precisa aprender JavaScript e Cypress, que a gente pode contar que é uma coisa só, quase, e você vai precisar aprender Gira. Mas não tem nenhuma outra ferramenta que eu possa aprender? Claro que tem, mas saber utilizar essas no seu dia a dia, saber trazer elas de forma estratégica no seu projeto, cara, é isso que faz a diferença. E outra coisa, pessoal, eu entendo que tem muita empresa que às vezes vai pedir outras ferramentas, né? Vai pedir outras tecnologias, mas está tudo bem. As empresas, elas entendem que é muito difícil achar um QA que entenda sobre todos os pilares de qualidade, entenda sobre teste de software, entenda sobre processos, que também entende aí sobre testes automatizados ou até mesmo testes automatizados com uma linguagem ou ferramenta específica. Não é tão simples assim de achar, tá? Então é por isso que eu falo, poxa, tem empresas, às vezes coloca aí nos requisitos, eu quero um QA que tenha faculdade. Só que às vezes ele não vai achar um cara que tem faculdade que saiba o que ele precisa. Mas ele pede 1 a 2 anos de experiência para um cara júnior. Um cara júnior hoje no mercado com 1, 2 anos de experiência, ele consegue vaga plena se ele estiver estudando. Não é tão simples assim achar um júnior com 1, 2 anos de experiência. Então, justamente esses momentos que acaba sobrando para as pessoas que estão querendo migrar. E galera, como a área de tecnologia é uma área grande, né, uma área que continua em constante expansão, a área de QA cresce junto. E eu estou tentando fazer isso, justamente tentando falar cada vez mais sobre a área.
Lembrando, galera, a área de tecnologia paga bem, óbvio. Inclusive, a área de tecnologia não é uma área que ela é regularizada em relação a salários, tá? Isso é uma coisa que é muito importante vocês saberem. Eu não sei quais tipos de profissão necessariamente tem. Eu sei, por exemplo, que engenheiro, né, tem o piso salarial, tem o teto salarial, né? E, bem, eu sei que isso existe. Dentro da área de tecnologia, não. Então, pode ser que você consiga uma vaga, só que às vezes vale a pena só pela questão que você consegue, o tanto que você consegue crescer trabalhando ali. Você consegue aquela vaga, você continua estudando, continua colocando as coisas que você está aprendendo no seu trabalho, e depois de um aninho ali, você muda para um outro emprego, um aninho, às vezes, tipo, um aninho, 2, você muda para uma vaga que te paga muito melhor. Óbvio, continuar procurando vaga, continuar estudando, continuar se mantendo atualizado, mas vale muito a pena. A área de tecnologia, quanto mais você estuda, mais ela te devolve. É por isso que as pessoas estudam dentro da área de tecnologia, por isso que elas se mantêm atualizadas. Não é só porque elas gostam, é porque quando elas se mantêm atualizadas, elas se mantêm muito mais fortes no mercado. Elas se mantêm literalmente ali como a primeira opção. E é isso que você tem que ser. E de verdade, não é tão complicado assim. Não é tão complicado assim. Eu falo isso porque tem gente que coloca um demônio na cabeça sobre programação, sobre área de tecnologia, que precisa ser um gênio. Mas não precisa. Não precisa. Não precisa ser um gênio. Eu não sou um gênio, vou deixar muito claro isso, caso não tenha ficado já. Não é assim, tipo, é uma área que qualquer um pode trabalhar, cara. De verdade, eu tenho total certeza disso. Qualquer pessoa pode trabalhar como que é. Óbvio, gente, é uma carreira. Você vai precisar estudar, você vai precisar botar sangue, você vai precisar se cansar, vai ter dia que você vai estudar e vai sair frustrado. É isso aí. Mas é muito, muito, muito bom.